Fala, rapaziada! Seja bem-vindo mais uma vez ao Barbezan Cast, podcast que a gente traz pessoas aqui para contar o testemunho, contar a história deles, de como que foi para eles estar chegando aqui na Inglaterra. Muitas pessoas passam por dificuldades, algumas pessoas têm medo na imigração e esse podcast traz aí esse testemunho. E hoje nós viemos aqui no estúdio do Smart... Eu ia falar Smartcast. Deixa. Não, você vai deixar. Aqui comigo vai ter que deixar. Não é Smartcast. Ô, Beto, o cara tá com o seu Smartcast. Criando fora do eixo. Com a parceria com a Coleto, estamos aqui no escritorinho da Coleto, onde que o Criando Fora do Eixo fez essa parceria. E, cara, tá vindo coisas muito incríveis por aí. O Criando Fora do Eixo tem aí os seus programas semanais que eles estão fazendo. E eu ajudo o Wagner ali na gravação, fico por trás das câmeras. E trouxe ele aqui hoje pra estar fazendo parte do meu podcast. Faz tempo que eu não posto aqui pra vocês. Eu falei pra vocês que eu ia estar frequentemente por semana, mas a gente tá estruturando na onde que vai ser o nosso estúdio oficial. O Criando Fora do Eixo tava gravando lá junto com a galera do Smartcast. E eu estava sem um lugar pra gravar, porque não tava batendo nas nossas agendas, e aí foi na onde a gente fizemos essa parceria com a Coleto e achamos esse espaço. Eu creio que logo vamos estar aí postando pra vocês com mais frequência aí no meu canal. E tem uma novidade que no final eu vou falar pra vocês. Se apresenta aí, Wagner. Vou apresentar. Acabei de fazer uma entrevista, vou deixar registrado aqui. Eu não aguento mais falar de tanto falar. Tô falando pra caramba. Mas é legal fazer. O William me pegou de surpresa, eu não sabia que ele ia fazer esse conteúdo hoje. E ele já fazia isso, né? Você já fazia isso antes. Não é que ele tá inventando agora. O podcast dele é até primeiro do que o meu. Exatamente. O podcast do William é primeiro do que o meu. Os inscritos no canal do William é maior do que lá do Criando Fora do Eixo. Então, ele me pegou de surpresa. Me apresentando, eu sou Wagner. Sou o host do Criando Fora do Eixo e criador do Criando Fora do Eixo, ex-dançarino, que eu já falei bastante, e professor de educação física, que poucas pessoas sabem. É isso. Seu microfone tá funcionando aí? Tá. Deixa eu ver. Tá não? Tá sim. Tá não. Aqui tá ligado. Lógico Aí. que tá, William. Tá ligado. Agora você que se vira pra editar. Eu edito. Agora esse ele vai editar. Esse vídeo, filha da mãe. O meu tem que pagar, ó. Galera, é isso. O Wagner é meu irmão, pra quem não sabe. A gente tá aí junto com o Criando Fora do Eixo, muito legal. E como eu falei pra vocês, eu quero que o Wagner conte um pouco de como que foi, tipo, quando você tava no Brasil e do nada você decidiu vir pra Inglaterra, como que foi o início, assim, como que você... quando que foi que virou a chave e falou assim, não, quero ir pra Inglaterra? Então, eu vim, poucas pessoas sabem mesmo, eu falo pouco disso, porque não é uma historinha muito legal. Eu sempre tô bem humorado, falando bem animado na frente das câmeras, mas o fato de eu ter vindo pra Inglaterra foi meio louco. Eu tenho 4 filhos, né, eu já falei bastante aqui, e quando eu decidi vir pra cá foi porque fiquei sabendo que a minha ex-esposa, naquele momento era minha esposa, que a Maquilane, ela engravidou de gêmeos. E eu me assustei quando eu fiquei sabendo que era gêmeos. Eu já tinha 2 filhos, tinha o Davi, que é de um outro relacionamento, e tinha a Sofia. E aí quando eu fiquei sabendo que ela engravidou de novo, já me assustei. Aí eu falei assim, beleza, vamos aqui. Dançarino, trabalhava em posto de gasolina. O salário no Brasil todo mundo sabe a loucura que é. Aí quando eu fiquei sabendo que ela engravidou, eu me assustei. Falei assim, bom, eu vou ter que me mexer. Mas ainda assim, ainda dava pra se manter lá. Só que aí o susto veio quando ela foi fazer o ultrassom. E aí ela foi fazer o ultrassom. Lá no ultrassom deu que era gêmeos. Aí eu falei, aí bateu o desespero. Eu falei assim, vai ser complicado ficar aqui no Brasil. E aí já tinha o William aqui na Inglaterra, que foi que deu o pontapé inicial pra Europa, foi o William. O meu outro irmão já estava aqui também, mas ele estava há pouco tempo, então quem sabia mais dos trâmites era o William. Aí pedi um auxílio pra falar, dá uma força se eu for pra ir ficar na sua casa uns dias. E foi assim, eu vim por necessidade. Foi necessidade financeira. Necessidade financeira. Então se foi por isso, acho que quase 90%, 100% das pessoas vêm por causa do financeiro também, né? Porque aqui acaba que a gente tá ganhando em libras, as pessoas... Beleza, então... E aí quando você veio, você tinha noção de como que era a imigração? Tipo assim, você
tinha medo da imigração, que a galera às vezes tem medo. Tinha medo de não passar, alguma coisa assim. Eu morria de medo. Na verdade, eu me cago de medo de avião. Primeira coisa. É verdade, né? Mano, mas na França, ele ficava com muito medo, mano. Mas não é um medinho. Tipo, quando eu falo que eu tenho medo, não é um medinho. É muito medo. Eu acho que eu vou morrer. Cara, quando a gente veio da França, ele ficava assim, ó. Nossa, é um desespero. Então, assim, eu pensei 1000 vezes antes de vir pra cá, porque pra Europa, pegar um avião, não queria. Porque eu nunca tinha feito viagem de avião e até hoje eu faço na marra. Eu preciso me dopar, ficar bêbado. Eu odeio o avião. Caramba. Mas beleza, aí eu peguei e vim na obrigação, entrei dentro do avião e vim. Acabei vindo. E aí eu cheguei. Qual foi a pergunta que você fez? Foi... Tipo, se você tinha medo da imigração. Da imigração. Então eu tinha medo do avião. E a imigração, eu lembro que eu pesquisava muito. Eu lembro que na época até eram umas pessoas que você acompanhava pra caramba. O Felipe eu acompanhava muito. Felipe e o DK Vlog. DK Vlog, que eu falo errado o nome dele até hoje. DK Vlog. Eu acompanhava muito. DK Vlog não acompanhou muito. Aí eu ficava assistindo. Por causa do DK, ó. Acompanha nós aí, DK. Eu ficava vendo esses vídeos dele. Hoje em dia eu não acompanho mais ele. Tá vendo como que é louco? Eu vou voltar a acompanhar a partir de hoje. A partir de hoje. Aí eu falava muito deles. E aí eu via muito desses conteúdos. E aí era só bomba, né? Só burdoada. Quando você pesquisa alguma coisa sobre algo negativo, que vai aparecer pra você tudo coisa negativa. E aí era muita coisa que vinha, eu morria de medo, não falava nem hi nem bye em inglês, ficava tentando lembrar das cores que ensinava lá no Brasil. E aí eu morria de medo. E é isso, tinha muito medo, mas acabei vindo. Demorou. E aí você passou facinho, tipo, não teve BO na hora de passar, né? Eu não lembro qual foi essa história. Acho que você não foi passar a linha, não, né? Não, a primeira, vai ter muita coisa pra falar aqui de merda que deu. Mas a primeira foi de boa, porque eu vim com a minha mãe. É verdade. A primeira eu vim era final do ano. Eu vou contar isso daqui também. É muito louco isso, a data que eu vim. É verdade. Não sei se você quer atropelar as coisas, não, mas faz parte. Falar. Foi difícil vir porque eu comprei a passagem. Eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu vim antes do nascimento dos meus filhos. Era pra mim vir antes do nascimento dos meus filhos. Porque até aquele momento, ali eu tava casado, eu iria vir pra cá tentar a vida aqui na Inglaterra. E ia estruturar, ia mandar o dinheiro, ia continuar casado. A minha vida eu estaria permanecendo casado. Né? Não é o que é hoje em dia. E beleza, então eu vim. E a minha ideia era vir antes deles nascer. Porque eu achava que se eu visse eles lá, eu não ia querer vir. Então eu programei a viagem pro dia 27 de dezembro. Programei. E o médico falou que eles ia nascer em janeiro. Então eu coloquei a passagem pro dia 27 de dezembro. Só que eles Deus resolveu me dar um presente de Natal. E eles nasceram no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. Caraca, mano. E a minha passagem era pro dia 27. Então, quando ela entrou em trabalho de parto, ela foi pro hospital pra ter os bebês na véspera do Natal. Aí eles nasceram. Inclusive, tem a história de que um deles teve uma dificuldade para... o médico teve o nascimento do Ícaro primeiro. E aí, quando o Gabriel foi nascer... Tava com uma dificuldade ali, mas os médicos não demonstraram essa dificuldade. E aí, depois que ele nasceu, ele veio no meu pé de orelha e falou assim, ó, considere-se isso um milagre de Natal. Aí, quando ele falou aquilo pra mim, eu entendi que teve uma complicação. Eu entendi. Mas, e aí foi isso. Então, eles nasceram no dia 24. Foi um dia muito ruim pra mim. Assim, não ruim pelo nascimento deles, mas ruim porque dia 27 eu ia embora. E era essa dor que eu não queria sentir naquele momento. É ruim, se pegar o bebê, tipo, no colo e, tipo, 2 dias depois vazar. Sim, e foi pior, porque como era no Natal, você quer passar o Natal com a sua família. Até aquele momento, tinha a Sofia, que era minha família, tinha a Baquilane, que também naquele momento era minha família, e meus filhos estavam nascendo. E naquela maternidade, não podia passar a noite no hospital. Nossa, B.O. Era proibido passar a noite no hospital. Aí então, eles nasceram no dia 24... E eu tive que ir embora do hospital. Nossa. Aí eu passei o Natal então sozinho. Você só viu uma vez, praticamente. Não, depois eu consegui voltar, porque a passagem era dia 27. Só que eu passei o Natal sozinho. Porque família não tinha lá naquele momento. Caraca. E a minha família era ali, entre a gente que morava ali. A Sofia passou a noite com a mãe no hospital. E eu tive que passar pra rua a noite de Natal. E sabendo que eu ia embora dia 27. Aí quando foi no dia de Natal mesmo, eu pude voltar... Aí eu fiquei com eles, mas eu já tive que ir embora dia 25, porque meu voo ia ser em São Paulo.
E isso tudo é em Sumaré. Você morava em Sumaré. Em Sumaré. Então eu tive que ir para São Paulo no dia 25 mesmo. No dia 25. Doideira. Então assim, eu vi eles na maternidade. Então, Só. Foi a despedida. Eu falo que o trajeto do elevador, porque a maternidade era em cima. Mano, o trajeto do elevador descendo até a saída, eu nunca vou esquecer esse trajeto. É doideira, né? Porque foi muito louco. Não, deve ser uma história meio maluca. Porque, É tipo muito assim, maluco. o cara vem pra cá pra tentar o melhor. E aí, beleza, aí você chegou aqui, aí você foi trabalhar com o que todo mundo vai trabalhar, né? Que é cleaner ou delivery, né? Eu fui direto pro cleaner. Foi direto pro cleaner, porque na época acho que cleaner era mais forte, né? O cleaner era bem forte. Eu entrei... Aí, beleza, aí você tinha perguntado da imigração, a imigração foi suave. Eu vim com a minha mãe. Foi com a mãe, entrou de boa. Vim com a mãe, uma Eu senhorinha morava lá. aqui, eu fiz a carta, tipo, de boa, Isso, né? foi de bem boa. tranquilo. Fiz um monte de papelada. Nem Nossa, precisou, não né? precisou de nada. Às vezes a galera tem medo, mas às vezes vai rapidão. Eu peguei até uma declaração de que eu estava dando aula e que era férias escolares. Teve tudo essa parada. E Mas não então, precisou. beleza. Aí você entrou, você foi trabalhar de cleaner, beleza. E aí, vamos contar aí um pouco da sua trajetória depois dos BO que deu. Tá. Você conta aí pra galera, porque assim, quem sabe, tipo, quando você chega aqui na Inglaterra, você não vem já direto com o documento. Tipo assim, já é legal e pronto, já pode trabalhar. Então, quando você entra aqui, você entra como turista, e aí você fica ali 6 meses como turista, e aí você tenta se legalizar, que a única forma de se legalizar é tirando a cidadania. Na época, não existia o Brexit, né? Não tinha. O E Brexit você não veio tinha. antes do Brexit, né? Foi bem antes. Bem antes. Aí, tipo assim, o Wagner correu atrás pra poder tirar a cidadania italiana. E fala um pouco aí como que foi. Isso. Aí a partir de agora, vai dar um pulão, não vou falar nada da parte de eu ter trabalhado aqui, de clean, um monte de história. Porque senão dá muito tempo. Vai dar muito tempo de vídeo. de vídeo, e a partir desse momento em diante, tudo que eu vou contar pra vocês vai parecer que é mentira. Vai parecer que é algo Uma montado. história de filme. De filme. Foi muito louco. Eu fui atrás da cidadania italiana, porque como o William falou, a gente não pode ficar aqui, né, ilegal. Mas mesmo assim eu fiquei um tempão aqui juntando dinheiro, porque eu sabia que eu tinha a possibilidade de tirar a documentação. Então eu fiquei 1 ano juntando essa documentação, sozinho. Ligava em cartórios. A minha estratégia era assim, eu ia na certidão de nascimento da minha mãe, via o nome do pai dela lá, onde o pai dela nasceu, onde morreu. Até aí tava fácil. Que é próximo. Aí na certidão dele, eu via o nome do pai dele, aonde o pai dele nasceu, aonde o pai dele morreu. Aí eu ia lá, ligava pro cartório, mandava um e-mail pro cartório. É muito fácil isso, eu achei até incrível. Tipo assim, os cartórios te respondem muito rápido. Então eu ia na certidão do meu avô, via lá o nome do pai dele, que era Ilho, que morreu e nasceu em tal lugar. Você pesquisa qual é o cartório daquela cidade. Como a cidade é pequena, sempre tem só um cartório. Eu não sabia disso. Eu achava que era um monte. Na Itália normalmente é assim, né? As comunidades Isso. tem uma só dele. Isso. E no Brasil também. No Brasil, quando é grande, no máximo 3, 4 cartórios ali naquela região. Então, se na certidão dele tá que ele nasceu em Pindamonhangaba, você manda pros 3 cartórios ali do Pindamonhangaba, o e-mail já era. O e-mail já era, e um vai te responder. Então, foi assim que eu consegui juntar toda a documentação. Juntei. Tem outro meu irmão aqui também. Olê, só vê pra nós aí, você tá gravando? Que vive aqui. Valeu. Então, aí tinha outro meu irmão aqui que vive, a gente entrou numa parceria e falou assim, ó, vamos entrar, eu entro com a correria, você entra com uma parte financeira e a gente fecha esse negócio e a gente vai pra lá. Contratamos um assessor, que eu não sei nem se é o jeito correto de fazer, que falam que a assessoria talvez não é o jeito mais... acho que é. Correto, mas nós contratamos um assessor. Beleza, até aí tranquilo, fiquei morando aqui um tempo, juntei esse dinheiro, juntei a documentação e deu o dia pra gente ir lá pro aeroporto. Foi eu pra ir pra Itália. Aí foi eu, meu outro irmão e a mulher do meu outro irmão. Foi nós 3 pro aeroporto. A gente tinha falado assim, Mas essa não esquece de falar, porque galera, eu sei um pouco da história do Wagner. É diferente quando você tem um convidado que você não conhece. Você esqueceu de falar que era a época da pandemia, né? Ah, não, sim, você vai me lembrando aí. Agora você que é o host, meu filho. Tipo, era a época de pandemia quando eles foi, galera. E tipo assim, o bagulho tava trend. Isso, tipo assim, já ia dar o Brexit também, então vocês tinham que escorrer. Isso, eu tive muitos azares, vamos dizer assim. Hoje em dia eu não uso como azar, porque tudo fez parte pra mim chegar até onde eu tô. Naquele momento eu achava que era azar. Por quê? Quando eu resolvi tirar minha documentação, era Brexit, era pandemia, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Só para de fazer um pouquinho de barulho, senão pega o ruído. Aí foi Brexit,
Brexit, mano. Brexit Aí não, você tá- Brexit. Aí você tá- Brexit. Aí o cara tá matando em inglês, Brexit, se der. Brexit. Brexit. Foi o Brexit e a pandemia, o Covid-19. O cara gosta de dançar break, é Brexit. Tá, né? é esse trem aí o que me ferrou todo. Eu não quero nem falar o nome desse negócio aí. E aí tava tendo isso daí e a gente resolveu ir lá pra Itália. Então a gente tinha que montar uma estratégia pra entrar lá. Então eu levei a minha cunhada junto, que naquele momento era minha cunhada, porque ela fala muito bem o inglês. Falei, então a gente vai e beleza. Chegou lá na hora, ele ficou nervoso, começou um olhar pra cara do outro, falou, e agora, o que nós vamos fazer? Ah, eu montei uma historinha na minha cabeça que eu sou casado e tô indo de lua de mel. Ah, mas aí como que o seu irmão vai estar com você se é lua de mel? Aí ficou nessa treta durante a fila. E aí eu fui ficando nervoso, desesperado. Falei, mano, pelo amor de Deus, não me abandona. Não me abandona. Sei que eles dois foram num guichê sozinho e eu fui no outro sozinho também. E aí não entrei. Deu a merda toda. Os caras barrou ele. Mas os caras te barrou porque não podia entrar na Itália quem não era foi italiano. outro azar. É, por conta do... Não, mas... Conta do Covid. Mas eu acho que aquela mulher me barraria de qualquer forma. Porque era uma véia insuportável. Ela já, na hora que ela viu eu indo, ela já falou, esse não vai entrar. Mas, mano, a Itália não barra, velho. A Itália não barra. Mas nesse momento, ela olhou na minha cara, ela falou comigo em italiano. Aí, em inglês, igual vocês ouviram aqui que eu falo Brexit, eu fui falar pra ela... speak English, no speak English. Aí ela já começou a falar italiano um monte de coisa. Aí ela tentou falar inglês comigo. Aí eu falei que eu não falava inglês. Aí ela pegou e falou, vem pra salinha. Foi isso. É isso, foi pelo fato da linguagem ali. De não conseguir comunicar. De não conseguir comunicação. Galera, isso aí é uma dica, cara. Você vai num país, fala a língua, pelo menos o inglês, você tem que saber pra desenroscar na imigração. Por quê? A imigração, se eles não conseguirem se comunicar com vocês, se você achar um cara legal, eles vão pegar alguém pra traduzir na fila. Mas se não tiver um cara legal, cara, eles vão te mandar pra salinha. E aí na salinha você vai Ela ficar tava nervoso. lá na menopausa, estressada, falou assim, esse aqui vai pra salinha. Porque quando chega na salinha, ela tira o BO dela, né? Joga pra outra pessoa lá, pra outra pessoa resolver. Foi o que ela fez. E aí nisso meu irmão entrou. Ele conseguiu entrar. E aí eu tentava explicar pra eles que meu irmão tinha entrado. Aí depois sim veio a barreira do Covid, porque daí depois que tava na salinha eles me chamaram, o tradutor, me chamaram tudo, e eles perguntaram o que eu tava indo fazer lá. E aí ali eu expliquei que eu tava indo visitar, não falei nada da parte da documentação de início. Eu fui arriscando um monte de coisa. E aí a todo momento eles falavam pra mim que não tinha como por causa do Covid, que tava difícil o acesso, e ficaram perguntando um monte de coisa pra mim. Aí o que deu desfecho final foi que eu falei pra eles que eu tava indo tirar o documento. Em algum momento eles conseguiram ali me manipular no sentido de falar assim, eu fui forçado a falar porque assim, tipo assim, porque você tá indo pra turistar no Covid, você não tá tudo fechado. Não tinha o que fazer. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu achei que poderia me ajudar. Porque daí eu peguei e falei assim, ó, eu tenho direito de estar porque eu tenho a cidadania italiana, eu sou italiano, meus voos são italianos, tá aqui a prova, eu tô indo lá pra autenticar minha documentação. Aí os caras falou que você tava mentindo no começo, aí os caras já pegam a ranço. Isso, e também porque, por isso que no começo aqui eu falei assim... Se tivesse falado desde o assim, começo que ia tirar o documento, talvez mas não, certo. Aí que tá. Por isso que eu falei pra você que eu não sei se é o meio legal. Isso foi o que eles me falaram, que não é correto, tipo, você contratar um assessor lá pra tirar o documento. Aí eles falavam pra mim que eu não podia fazer isso. Eles falavam pra mim, cara, eles falavam... Eu sei que muitas pessoas foram presas que tá fazendo coisa Então, errada. eu não posso falar disso porque eu não vou saber literalmente. A gente sabe que muitas pessoas contratam o assessor, mas parece que assim, o assessor não poderia estar prestando esse tipo de serviço. Foi como foi passado pra mim. Então, Covid, isso, um monte de coisa. Ou seja, me barraram. Até aí, todo mundo foi barrado na vida, né? Mas aí foi aí que veio o pior. Por quê? Eles me barraram e me deportaram para a Inglaterra, aonde eu já estava. Já estava ilegal há um tempo. Que daí vem toda a história. Não sei se você quer que já fala tudo agora. Pode contar tudo aí, mano. Conta braba. Que daí foi aonde eu falo que eu tenho azar, mas aí foi muito Deus mesmo na minha vida. Por quê? Quando eu cheguei na Inglaterra, eu já estava ilegal na Inglaterra. Então eu não poderia entrar na Inglaterra. Era impossível. Ainda arrisquei, cara de pau, fui na imigração normal. O cara pegou meu passaporte, quase que passa. Porque quando ele pegou meu passaporte, ele não viu que eu tava sendo deportado. Não tem entrada de saída. Não tinha nada. Não tem como ele saber que você tá sendo deportado. Nada. E aí ele já tava autorizando. Aí ele resolveu dar uma folheadinha. No que ele deu uma folheadinha, ele viu que lá na Itália,
colocaram que eu tinha sido... Deportado. Não foi deportado, mas foi barrado. Ah, entendi. E aí isso chamou a atenção dele. Aí ele viu no passaporte o barrado e ele falou assim, você tá vindo da Itália? Eu falei, tô vindo da Itália, mas por que você não pôde entrar lá? Ah, por causa do Covid. Ah, então espera aí. Aí já era, aí chamou a atenção dele. Aí eles foram puxar no sistema, viu que eu já tava na Inglaterra ilegal já fazia um tempo. Aí comecei a chorar, comecei a falar inglês que eu não sabia naquele momento. Eu falei inglês naquele momento, foi loucura. E aí eu falei inglês, aí... Porque eu lembro, foi doideira. Foi doideira. Aí nesse momento, nessa época, eu tinha uma pessoa que eu namorava aqui na Inglaterra, e aí eu comecei a apelar pra esse lado. Eu comecei a falar que eu tinha uma família na Inglaterra, que não tinha ninguém no Brasil, que se eu fosse pro Brasil... E, entre aspas, era verdade. Porque nós tava... Porque pulei toda essa parte, tá, gente? Pra vocês não acharem que é estranho. Como que você namora aqui se não começou a falar da minha família lá? Só que daí, o que aconteceu? Passou anos. O meu relacionamento não deu certo à distância. Também fica essa dica pra você que vem aqui e deixa a família pra trás. É complicado, cara. É difícil, porque a cabeça da mulher lá no Brasil fica de um jeito, a sua fica aqui de outro. Resumindo, assumi minhas responsabilidades que tinha com meus filhos até hoje. Meus filhos é tudo na minha vida. Mas o relacionamento se encerrou. Aí beleza, só pra pontuar que senão os outros vão achar... acho que doideira. O cara tem 3 mulheres. O cara vai achar estranho. Aí beleza, aí pontuou. Aí então eu vim, aí eu fui barrado lá e eu comecei a apelar nisso, falando que eu tinha uma família aqui na Inglaterra, que eu precisava entrar. Aí o manager olhou pra minha cara e ele falou assim, você deu sorte, porque eu sou o manager. Eu que mando aqui. E aí eu vou te dar 2 opções. Essas opções tá aqui na mão. Você vai ter que escolher a opção certa. Antes disso, antes dele falar isso pra mim, nessa apelação que eu falei que eu tinha uma família aqui, ele pediu pra me ligar pra essa pessoa. E eu não liguei pra pessoa que eu tava namorando naquele momento, porque eu sabia que ela era uma pessoa meio assim pra conversar esse tipo de assunto. Eu fui e liguei pra uma amiga minha, que é a Thaís. Sou muito grato a Thaís. E aí eu liguei pra Thaís, eu rapidinho em português expliquei pra ela, tô barrado aqui na imigração, eu tô falando que eu tenho minha mulher, fala que você é minha mulher, e passei o telefone pra ele. Mano, ela fez um show no telefone. Mano, o cara é um... Ela fez um show. O cara... Não façam isso, galera. Não façam, mas assim, não façam. Eu tô contando o que realmente aconteceu com a minha vida. O que é certo ou errado, eu não posso falar, eu sei que eu fiz. E a Thaís ajudou muito, porque ela deu um show no telefone. Eu tava ouvindo ela, não entendia muito o que ela tava falando em inglês, mas ela chorava, falava que eu não podia ir embora sem antes ver ela, que eu era o amor da vida dela, que não sei o quê. E ela não era nada minha. Aí o cara se sensibilizou. E aí ele pegou e falou pra mim, você tem 2 opções aqui na minha mão. Pensa bem qual que você escolher. Essa não é pra você escolher. Ele falou desse jeito. Tipo assim, ele quis fazer ali uma brincadeira querendo dizer que ia me dar a chance. Então ele pegou e falou assim, aqui você tem 2 chances. Não escolhe essa. Escolhe essa. Aí ele, qual que você quer? Aí eu, essa. Você tá falando que eu quero essa. Aí ele falou, tá. Então você vai ter uma oportunidade, vou dar uma oportunidade pra você, mas porque eu sou o manager. E isso, gente, eu juro pra vocês, eu estava entendendo tudo. E porque o meu inglês é muito ruim, mas em algumas coisas eu entendia, mas nesse momento eu entendi claramente tudo que ele tava falando pra mim. E aí ele autorizou eu entrar com algumas observações. Aí ele apreendeu meu passaporte, falou que meu passaporte ficaria lá e eu tinha que comprar uma passagem de 15... uma passagem para 15 dias. Eu tinha que retornar em 15 dias. Ele só ia deixar eu entrar para se despedir dessa pessoa que tava no telefone, desesperada. Então ele ia deixar eu entrar para me despedir, e aí depois eu teria que retornar, pegar o meu passaporte que eu ia deixar lá e ir embora. Depois eu descobri que ele não fez assim uma boa ação tão gigantesca. Ele foi com a minha cara. Mas eu depois fiquei sabendo que existe aqui na Inglaterra uma fiança, eles chamam de fiança, que eles te dão uma primeira oportunidade. É sempre mais fácil você, na primeira oportunidade, eles cederem alguma coisa pra você. Eles te dão um voto de confiança. Não é sempre, tá, gente? Eu posso estar falando alguma besteira aqui, não sei se isso é lei, posso estar falando besteira, mas eu sei que isso acontece, porque depois lá na frente me explicaram, vocês vão saber. E aí ele deixou eu entrar. Deixei o passaporte lá, e vim e entrei. Teve essa sorte na minha vida, ele deixou eu entrar mesmo estando aqui em legal. Eu consegui retornar pra dentro da Inglaterra. Aconteceu isso. E aí você quer que vai embora? Vai continuando. Conta tudo. Aí vamos continuando. Entrei. Beleza, entrei. Era pra me retornar em 15 dias, pegar o passaporte e ir embora. Comprei uma passagem na frente do dele, paguei uma fortuna.
Quando eu fui pra Itália, eu já tinha vendido tudo que eu tinha aqui pra juntar dinheiro, porque eu ia ter que ficar 3 meses na Itália. Então eu já não tinha mais carro, eu já não tinha mais emprego, e o último dinheiro que eu tinha na conta, eu tive que comprar essa passagem na hora. A passagem ficou, como eu comprei na hora, ficou em torno de uns 30 mil reais. Era mó caro. A passagem, que era o único dinheiro que eu tinha na conta. Aí eu fui comprar essa passagem, entrei. Quem disse que eu voltei? Ficou aqui. Não voltei. Aí eu não sei se eu aconselho vocês a fazer igual, eu falo pra não fazer. Não faça. Não faça. Não faça. Hoje eu tô aqui, mas é porque Deus queria isso. Então assim, Deus criou os caminhos. Os caminhos. Mas esses caminhos de você seguir uma coisa que não é legal segundo a lei, não dá certo. Né? Não dá certo. Tipo assim, por isso que o Wagner sempre lutou pra se legalizar. Ele era um cara que não queria ficar aqui ilegal, entendeu? Exato. E a gente tinha o direito de morar aqui no país pela nossa família ser europeia e a Inglaterra fazer parte da União Europeia naquela época. Então ele tava lutando pra conseguir tirar a documentação pra realmente não ficar ilegal, né? Exatamente, é isso. E outra, acarreta em muitas coisas negativas pra você no futuro depois. Às vezes você tá fazendo isso pra negócio dar certo. E aí, às vezes, quando dá certo, que é o que você quer, já não deu certo da maneira que você queria, porque aquilo que você fez lá atrás afeta. 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 Até o Wagner, quando ele foi fazer a documentação agora, tipo, isso daí afetou muito, né? Que até entrou a parte de que, tipo assim, quando ele foi resolver uma outra situação, aí eles pegaram e falaram assim, ó, você não cumpriu, né? Isso, porque quando eu fui tirar a documentação, eu fui por um caminho diferente do que eu fui agora. Eu tentei um outro recurso que daria certo se eu não tivesse passado por isso. Se não tivesse o passaporte retido e não tivesse ido buscar, porque daí isso foi um descumprimento da lei. Da lei, que é o quebrar a fiança. Quebrar a fiança. E eles já tinham dado uma primeira fiança pra ele. Exato. E aí quando ele foi aplicar pro Family Permit, né? Isso, não, o Family Permit foi o que deu certo. Eu fui aplicar pro Global Talent. Global Talent. Que daí não deu certo. E aí é esse o problema que afeta, né? Se você fazer essas coisas. Aí beleza, cara. Aí eu quero contar, porque aí surgiu a parte de hoje, da onde mas ainda teve uma outra parte, tá? Ah, teve outra parte? Teve, Conta, então. Não foi só isso daí. Porque teve uma que eu fui pra Portugal com você. Você esquece dessa. É verdade, ele foi pra Portugal. Eu tava desesperado tentando ir pra Itália. Eu queria chegar na Itália de qualquer forma, porque a única maneira de eu ter o documento era chegando na Itália. Então eu fiz tudo isso, voltei pra Inglaterra e cheguei sem dinheiro, sem trabalho, sem nada. Na merda. E aí foi quando eu fiquei um pouco lá com você, e aí você falou, Wagner, você vai ter que arrumar uma maneira de entrar na Itália, porque agora aqui no Reino Unido não tinha nem como eu fazer dinheiro, não tinha nada. Porque eu tava sem carro, sem nada, ia ser difícil. Eu ia ter que recomeçar do zero, literalmente. Aí eu arrisquei mais uma vez. Essa foi a sorte. Não, essa daí foi demais. Ninguém acredita que aconteceu. Isso é demais. Porque eu arrisquei... Cara, tipo, e não sei como ele não entrou em Portugal, mano. Aí sim era por causa do Covid. Porque aí tinha uma lei lá que você poderia embarcar só quem tinha o passaporte português. Quem tinha o passaporte. Você nem chegou a ser embarcado, Isso, né? Olha como que foi. Eu cheguei no aeroporto, bonitinho, William. A gente ia junto, porque minha família, a minha esposa é portuguesa, e a gente ia pra Portugal, e o Wagner ia com a gente pra poder estar lá com a gente lá. Daí depois eu ia ter a ideia de Portugal tentar chegar na Itália. Porque daí lá, pra quem não sabe... a União Europeia, o espaço Schengen, que eles chamam de espaço Schengen, que é Espanha, Portugal, França, Suíça, essa parte você consegue andar de carro por toda ela sem passar por imigração de controle de passaporte, entendeu? Isso. Então se o Wagner entrasse na imigração em Portugal, ele iria conseguir chegar na Itália de carro. Isso, porque eu só precisava chegar na Itália. Porque a Itália... já tava com assessor pago, já tava com uma casa paga por 3 meses, tava tudo certo. Tanto que hoje o meu irmão tem a documentação, o outro irmão meu tem a documentação. Ele entrou. Porque ele entrou, no mesmo dia que era pra mim entrar. E aí eu só precisava chegar na Itália. Verdade. E aí, beleza, aí o William falou, Wagner, vamos comigo, eu vou com a minha família viajar. E tava no finalzinho do Covid, aí autorizou você viajar. Só que aí tinha essa regrinha que só podia ir quem tivesse o passaporte português. Era como se você estivesse retornando pra sua casa. Tipo, você tá indo, não é turista. Isso. Só que a gente arriscou. Falou, mano, eu não tenho mais escolha. Se eu ficar aqui na Inglaterra só... Ainda mais ele ia viajar, eu tava ficando na casa dele. Eu tava lascado. Eu falei, mano, vou arriscar, se der merda que deu. Nessa altura do campeonato eu já tava jogando tudo pro ar. Fui. Quando chegou na porta do avião, eles não deixaram eu embarcar. Nem deixaram ele embarcar, mano. Só que nem pegar o avião aqui na Inglaterra. Aí eu falei, pronto, agora ferrou. Vão te deportar pro Brasil. Voltou? Fica de olho.
Então nós, a igreja, que somos pessoas, fazemos parte do corpo de Cristo. E a comunidade, a igreja, é um lugar para você estar lá conversando com a galera, está indo buscar a Deus, está louvando a Deus. Então é mais isso. A galera acaba meio que se confundindo, achando que a igreja é tipo assim, eu preciso da igreja para poder ter Cristo. Mas não, cara, a igreja é você mesmo. Sim. Só que o ambiente igreja, tipo, é muito importante, porque tá escrito na Bíblia que nós precisamos compartilhar o pão, ou seja, nós precisamos estar em comunidade pra gente poder conseguir um ajudar o outro, cara. Isso. Ninguém consegue. Eu falo que é uma formulazinha mágica. É tipo assim, eu sempre dou de exemplo que a fé é como se fosse o combustível pra você conseguir aquilo que você quer. Então é como o carro precisa dar gasolina pra ir. A gente precisa dar fé pra ir. E o que faz você ter fé, aí depende de cada pessoa. E quando eu lá dentro da igreja, eu tive muito mais fé. Porque quando você convive ao lado de pessoas que tá falando a mesma coisa, quando você ouve o pastor ali pregando, quando você vê que aquela palavra tá vindo pra você passa a acreditar mais. E aí você passa a ter mais fé. E aí as coisas acontecem mais. E também é muito importante você ir com o coração aberto. Porque, tipo assim, você foi lá e você não foi lá só por ir. Não. Você foi com o coração aberto. Eu fui como meu último recurso. Disposto a receber algo que Deus tinha pra você. Era meu último recurso. Eu fui como se fosse meu último recurso. E aí lá eu ouvi muita coisa. E aí o que é muito impressionante que no caminho eu fui falando com o William, que era algo que eu pensava na minha cabeça. Eu sempre questionava Deus porque eu sempre fui muito crente, igual eu falei. Então eu sempre conversei com Deus. E eu questionava muito o sentido de eu sempre fazer as coisas corretas na minha vida, porque eu na minha cabeça eu sei o que foi minha vida, eu sei no meu coração, tudo é voltado para os meus filhos, por mais que outras pessoas possam julgar ou pensar diferente, eu sei, eu me conheço. Então eu me questionava, por que eu faço as coisas tão certo, mesmo assim a minha vida não anda? Será que é alguma maldição de família? Será que isso existe? Será que, para os meus antepassados ter feito algo de ruim na vida, eu tenho que pagar até hoje? Lembra que a gente estava conversando? A gente estava falando isso no caso, sobre a maldição hereditária. Maldição hereditária. Quando eu cheguei na igreja, o que foi a palavra? Maldição. Sobre quebramento de maldição hereditária. Quebramento de maldição hereditária. E foi até uma resposta do meu questionamento. Tipo, que isso não é isso. E se isso existe, você vai quebrar. Foi quebrado e você vai ser a pessoa que vai quebrar isso na toda a sua família. E toda a sua família. Foi falado exatamente dessa forma. Pegar o papel e rasgar, que seria uma nova história contada. Exatamente. Ele falou, a partir de agora, coloque os seus braços pra frente. Você vai rasgar isso. E a partir deste momento, tudo na sua vida vai se transformar, vai ser tudo diferente. Vai ser uma nova história. E você vai estar quebrando essa maldição. E tudo que ele foi falando foi muito claro. Por isso que eu até gostei muito da Lagoinha. Porque até os termos que foi utilizado foi bem desse jeito que eu tô falando mesmo. Então veio muito pra mim. E não é uma coincidência. Isso eu sempre acreditei, tá, William? Eu vou falar que eu sou aquele cara que era descrente. Por isso que eu falo que eu acho que até eu não ia com medo de, pelo ego. Que Deus ia pegar. Eu sabia que Deus ia pegar. Eu sabia. Então eu sempre fui muito crente sim. Então é igual eu falo, não é algo que me surpreendeu. Tanto que daí nessa hora eu forcei pra tentar não chorar. E aí o pessoal, chora! Você veio aqui, não era pra isso, agora chora. E aí, galera, foi lá nesse dia que o Wagner aceitou, publicamente Jesus, né? Exatamente. Porque ele perguntou, você aceita Jesus? Exato. E aí você pegou e falou que sim. Exatamente. Ele foi até lá na frente. Eu fui lá na frente. O Wagner foi até lá na frente. E, cara, pra mim foi algo muito legal, porque eu sabia que o Wagner, no dia que ele fosse na igreja, ele ia entregar a vida dele pra Jesus. Mesmo ele falando que ele já era um cara crente, é muito importante, galera, essa nossa ação de nós publicamente entregar a vida a Jesus. Ele ainda tem alguns passos que ele ainda tem que tomar. Sim. Que eu fico puxando a orelha dele, que eu acho que ele tem que ir mais pra igreja, fazer um discipulado pra ele batizar. É um passo de cada vez. Mas é bom, mas é bom até isso pro canal do William, porque um dos fatos de eu achar que eu não era merecedor também de estar ali, porque como a minha vida é muito voltado pra festa, é muito voltado pra um caminho totalmente diferente do que o evangélico, é totalmente diferente. Então, assim, de uma certa forma, é diferente, mas é por isso que Deus também me usa pra mim levar isso às pessoas que precisam. Cara, então, assim, eu não me sentia merecedor de estar ali, ainda estando incorreto em alguns pontos. Mas aí eu descobri que a gente pode ir ao longo do tempo. Deus vai te moldando. Ir moldando. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados.
perdoados. O que nós temos que entender é isso, que nós mesmo como pecadores, mesmo como uma pessoa que não tem merecimento algum, igual você, igual eu, todo mundo tem os seus erros, nós seguindo Jesus, ele vai nos moldando, e conforme a gente vai caminhando, por isso que é importante você estar na igreja, você tá lendo a palavra, você tá lendo a Bíblia, porque daí você vai moldando com o tempo, e cara, isso aí de você, tipo, ser o seu jeito, isso daí, tipo, é o seu jeito, tipo, o Deus jeito. não vai ligar pra isso, e se tiver que te mudar, ele vai fazer você mudar, não é ninguém, não é igreja, não é, tipo, uma pessoa, você não tem que mudar por ninguém, você tem que mudar porque Cristo te mudou, entendeu? E na verdade eu sinto muito que esse jeito meu vai permanecer assim pra justamente depois que falar com outras pessoas. Quando eu tiver pronto, quando eu já tiver moldado, já 100%, vai ser a segunda etapa onde eu vou tentar passar o mesmo para outras pessoas. Eu sei que vai chegar nesse exatamente ponto. Isso. Deus faz a vida de cada um conforme para você ter um testemunho. Mas beleza, cara. Aí a gente foi nesse culto. E aí foi quando a gente foi lá na Wise, né? Você conheceu a galera. Logo na em sequência. Seguida, eu apresentei a galera da Wise da Wise Hub pro Wagner, e aí ele foi, e aí eu lembro que nós estávamos numa reunião, né? Tipo, mas antes tava na reunião. Antes da reunião já teve um outro culto lá, que do nada começou aquele culto que eu não sei nem o que era. Nós nem ia no culto, tipo, nós tava lá na reunião e do nada Isso, e do nada falou sobre coisas igualzinha da minha vida, tipo assim, que a pessoa que tava lá era uma pessoa que era do mundo, que era uma pessoa que... Era um encontro que a gente fazia toda segunda-feira na Wise, que era um encontro, tipo, só da galera que tava ali no Wise mesmo, e tinha uma palavra. E aí eu e o Wagner ia gravar ia fazer uma reunião lá, e do nada a gente brotou no encontro lá. Isso. E aí o menino tava dando testemunho mesmo de que tinha uma moça que era improvável na cidade, né? Isso. E pra você ver, eu não sei nem se isso... Ó como que é Deus, não adianta, porque... Essa reunião que tava tendo não tinha nada a ver com o Wagner. Essa reunião era o William. Eu que ia fazer a reunião. Eu tava lá só porque tava. Que eu falei assim, agora que eu fui lá na igreja com ele, eu vou começar a andar onde o William tá, vai que as coisas começam a dar certo. Aí eu fui seguindo ele. Aí eu peguei e cheguei nessa reunião. E no meio da reunião, eu falei. Eu não era pra me abrir a minha boca pra nada. Eu estava ali só olhando. Só que o que me motivou a falar foi esse... culto que tava tendo ali naquele dia, e a conversa que eu tive com o rapaz ali individual com ele, porque talvez se não tivesse tido esse culto ali, eu não teria tido a motivação de ter me intrometido na reunião, aberto a boca, né? De ter aberto a boca. E aí o William, lá em reunião com as pessoas, eles estavam falando sobre divulgar aquele espaço onde eles estavam. Você quer que eu fale sobre isso ou você quer falar? Pode falar. Então, eles estavam falando sobre a divulgação daquele espaço. E aí eu vi um estúdio de podcast do lado. Eu falei assim, mano, eu vou me intrometer. Aí eu peguei e falei assim, viu, deixa eu dar uma dica pra vocês. Vou dar um exemplo. Falei pra eles, vou dar um exemplo. Vocês querem divulgar aqui. Vocês já pensaram se tiver um podcast ali naquela sala onde entrevista artistas independentes? Aí esses artistas independentes, eles têm um público já que acompanha as redes sociais deles, eles vão passar a assistir o podcast. Dentro desse podcast a gente anuncia o espaço de vocês. Já que vocês querem mostrar esse espaço, não existe uma melhor opção do que isso. Falei, joguei. Aí a gente foi. Aí uma das pessoas pegou e falou assim, adorei isso daí. Adorei. Quem que seria a pessoa que ia ter o podcast? Falei, eu seria. O Wagner sempre quis esse projeto. Eu sempre quis o projeto. Ele sempre gostou, tipo, queria fazer algo, né, voltado pra essas partes de criação de conteúdo, por ele ser um cara que sempre gostou da arte, da dança, do futebol, o Wagner sempre foi voltado pra essa arte, e aí foi na onde ele deu essa ideia, e cara, essa ideia que surgiu, tipo, do nada, numa reunião ali, o Wagner falou, não, agora eu vou botar... e vou fazer essa coisa acontecer. Vai acontecer. Não, porque daí ele pegou e falou assim, ó. O rapaz falou assim, quem faria o podcast? Aí eu falei, eu faço. Se você quiser. Ele falou assim, tá, então faz. Então faz. Aí falou, a sala tá aí. Aí ele deu espaço pra nós. Gente. Cara, eu sou muito grato ao Rafa, ao Júnior Gaino, a galera lá do Eu não cheguei a conhecer o Júnior, eu queria ter conhecido ele. O Wagner não chegou a conhecer, mas vai ter a oportunidade de conhecer. E, cara, eles abriram mudou o nosso ambiente, galera. A gente conversa muito, a gente fala muito isso sobre ambiente. O Wagner é um cara que ele vivia em um outro tipo de amizade. E do nada ele começou a estar ali com a galera. Ele não deixou de lado de ser o cara que ele sempre foi, brincalhão, zoeira, que vai nas festas e faz a galera rir, zoa. Exato. E é isso, essa essência que ele traz pro podcast dele. Bem ali descontraído e bem diferente daqui do meu podcast, que é mais voltado pro cristianismo e pros testemunhos de como a galera chegou na Inglaterra. Então, se vocês quiserem, já vai lá, dá uma passada no Criando Fora do Eixo.
Mano, é muito engraçado. Às vezes tem um linguajar que a galera cristã não vai gostar. Não vai gostar, não. Mas cara, é o Wagner, é a essência dele, é a brincadeira dele, é o jeito que ele vive. E eu acho muito interessante, eu converso muito isso junto com a galera, com meus amigos. Eu acho que o cristianismo precisava dessa reforma. Nós viemos aí da reforma protestante, através de Lutero, através de muitas coisas que reformulou os pensamentos cristãos. E a gente hoje vive reformulando ali como que é o cristianismo junto com os jovens. Exato. E a gente vê dentro do mundo cristão hoje o cristianismo diferente, entendeu? Exato. Mais voltado aí pra criação de conteúdo, pra galera ali ter algo pra fazer, pra galera ter ali... E eu acho isso muito interessante, galera. Eu acho que isso tá fazendo o cristianismo ter um novo avivamento. Ter jovens se interessando pro cristianismo. Exato. Porque quando você foi lá no culto da Lagoinha, não era algo mais cool, mais cool, legal. Mas, porque Sim. o Wagner não gostava daquela igreja, tipo assim, tradicional, que você senta ali e fica lá assim... Exato. Tipo, escutando um cara falar, tipo, e lá era algo mais legal, os bateristas, as coisas. O Wagner até balançava a cabeça lá. Exato. Mas vai até além disso, porque isso que você tá falando é na evangelização de novas pessoas. Novas pessoas. Eu, com o programa, eu consegui enxergar que vai até além disso, é até o resgate. O resgate. Porque o que acontece? Eu entrevisto DJs da noite, músicos, mano, todos. Eles já vêm do cristianismo. Eles começaram cantando na igreja, começaram tocando na igreja, todos. É da hora. Então, assim, se você tá num ambiente ali, como Deus ainda está me moldando, e é igual eu falo, tem que esperar, é o tempo de Deus. Se chegar o momento que eu vou ter que parar de falar os linguajares, eu vou parar. E isso quem vai optar vai ser Deus. Não é o fulano que vai me orientar, que vai me falar conselhos. Quando você tiver mais... isso aí é tipo, cara, você e Deus, com o seu Isso, é o relacionamento meu com Deus. Algumas coisas que eu já me sentia acusado, eu já pudei. Eu encontrei uma pessoa muito maravilhosa na minha vida também, que faz parte dessas promessas de Deus. Hoje eu tô com essa pessoa que também mudou muito a minha vida. Então, sou muito grato a ela, que é a Letícia, que hoje nós estamos juntos. E, assim, isso também foi uma promessa de Deus na minha vida. E é isso que eu falo. Muitas vezes, durante muito tempo na minha vida, eu esperei uma pessoa certa, ficava lá a qualquer momento, aceitava, entrava num relacionamento. Mas não, é no tempo de Deus, é Deus que vai escolher na sua vida. Muito legal. E, então é isso, e vai chegar o momento que o Criando Fora do Eixo também vai entrar nesses tempos, nesses pontos, mas com o tempo de Deus. A gente vai fazer uma ligação aí entre o Criando Fora do Eixo e o Barbezancast, né? Vai. E a gente... eu tô com uma novidade que, tipo, eu queria falar pra vocês, que eu falei que eu ia falar, porque aqui no Barbezancast eu quero trazer também os testemunhos. Se vocês estão vendo, eu sou o Legendário 106587, frequentei lá o Legendários, faço parte da mídia, ajudo a galera lá na mídia, e eu quero trazer os legendários pra estar conversando aqui nessa mesa, pra estar entrevistando, pra eles falar pra vocês um pouco sobre a experiência deles no Legendário. E o Wagner logo vai virar um legendário, que eu vou arrastar ele pra montanha. Ele quer me arrastar pra montanha. Ele tá querendo não ir, porque o bicho é lazy, mas... Eu não sei o que acontece nessa montanha, que ele não pode falar. Não, mas o negócio é desfruta o caminho, desfruta o caminho, irmão. Desfruta o caminho e você vai gostar, você vai gostar. Eu tô pra desafio. Mas, cara, é isso, galera. O Wagner vem de uma história muito interessante, muitos desafios, muitas barreiras. Isso aqui pulou um monte de coisa aqui. Né? Pulou um monte de coisa, gente. É porque, cara, eu tô tentando fazer um podcast mais curto. Quando que você vai subir esse vídeo? Logo vai estar aí. Eu acho que... porque eu não sei se já vai ter saído, eu ia anunciar aqui uma outra entrevista que vai ter, mas eu acho que vai sair só depois. Pode anunciar, vai sair, porque já vai ser na terça-feira. Nós vamos estar num podcast lá em Londres. Esqueci o nome do podcast do cara, o cara vai me matar, meu Deus do céu. Esse é o cara. O cara vai ser entrevistado no podcast. Eu esqueci, não, calma aí. Eu vou pedir desculpa pra ele. Deixa eu ver o cara. Ele é mó legal, mano. Rapaz. Galera, mas é isso aí. O Vagnão tá aí. Deus mudou totalmente aí a linhagem do que ele tá fazendo. E eu tenho certeza que o Criando Fora do Eixo vai ser referência aqui na Inglaterra. E eu tenho certeza, segue já eles aí. Sim. Não deixa de seguir no YouTube e também no Instagram, Criando Fora do Eixo Oficial, beleza? Segue eu também. Quem não sabe, eu sou fotógrafo, videomaker, estamos aí trabalhando aqui na Inglaterra, fazendo aí os fotinhos e uns vídeos. Segue lá,
é Will Barbizan _, beleza? Isso. E segue também Criando Fora do Eixo oficial no Instagram e Criando Fora do Eixo lá no YouTube. Gente, vai no YouTube, dá essa moral pra mim. Vocês que são os inscritos do Ilha, o Ilha tem bastante inscrito. Eu sei que é um outro nicho, muito provavelmente vocês não gostem muito ali do conteúdo, mas dá força. Você vai se inscrever lá, não vai te atrapalhar. Às vezes você tem um filho que goste, tá? E ó, eu vou estar no podcast do Vitor, tá? O Vitor, ele é muito gente boa, cara. Gente boa demais. O podcast deles, quer ver? O nome do podcast dele é Podcast. Nem aqui, William, pra mim não pronunciar errado. Vai que eu pronuncie errado. É Business Insights. Business Insights. Vai estar lá no Business Insights. É o Vitor, fez esse convite. Não sei se vai sair depois dessa entrevista ou antes, mas é isso. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. É nóis, galera. Segue a gente aí e até a próxima. Falou, falou, falou. Vai fazer collab. Falando pra cacilda, mano. Eu gosto de falar, mano.